Sabe aquele livro que a gente lê e que nos coloca em um lugar de reflexão, em que do nada a gente pensa em coisas que não tinha pensado antes e se pega avaliando as coisas de uma forma diferente? Ou um livro que te doa, de certa maneira, um pensamento que você talvez com a sua maturidade ou a sua bagagem de vida você não teria. Mas aquele livro te traz essas percepções que você não teria, porque você não tem idade ou maturidade ou vivência. Mas aquele livro te traz. Aquele livro que inspira perguntas em você sobre a vida, sobre as suas escolhas, enfim. Então, hoje eu trouxe para vocês livros que eu considero existencialistas até certo ponto. Livros que fazem a gente repensar a vida, a nossa vida, a maneira como nós estamos encarando nós mesmos, os outros, sociedade, política. Esses livros aqui, de formas diferentes, tocam, na minha opinião, em questões nevrálgicas aí, bem desconfortáveis dentro da gente e por isso nos fazem repensar. Nada que te faz pensar é confortável. Essa é a realidade. Quando a gente sente um desconforto, é importante a gente se perguntar por quê. Bom, então eu fiz aqui uma curadoria de livros que vão te ajudar a repensar a vida de formas diferentes. São livros muito diferentes, mas todos eles, de alguma forma, podem trazer insights, reflexões ou algum despertar para você aí na sua trajetória até esse momento. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Vou começar com as indicações. Já vou começar de cima, né, gente? Isso aqui já é incrível. Ao Farol, da Virginia Woolf. Velha questão que atravessava perpetuamente o firmamento da alma. A vasta e abrangente questão que tendia a se particularizar em momentos como este. Qual é o significado da vida? Isso é tudo? Uma questão simples, uma questão que tendia a nos envolver mais com o passar dos anos. A grande revelação nunca chegara. A grande revelação talvez nunca chegasse. Em vez disso, havia pequenos milagres cotidianos, iluminações, fósforos inesperadamente riscados na escuridão. Em meio ao caos, havia forma. Este eterno passar e fluir. Entrava em estado de estabilidade. Da autora inglesa, eu ia falar americana, que loucura, inglesa, que é considerada uma escritora aí do modernismo, né, daquela galera ali no início do século XX, que trouxe várias mudanças, alterações e renovações para a forma de comunicação escrita literária, né? Que queria mudança, que queria revolução de qualquer jeito. Mas, no entanto, apesar da Virgínia ser uma revolucionária literariamente falando, na escrita dela, a história que ela conta aqui é uma história bem tradicional. É uma história tradicional, gente, no sentido humano, que é as nossas raízes, a família, o que nos sustenta, né? Um personagem que a gente tem aqui, que seria uma personificação, uma prosopopeia, né? É a própria casa, que é talvez o grande protagonista desse livro. É a casa
de veraneio, né? Uma casa na praia, onde essa família sempre vai passar as suas férias. E o tempo, ele vai deteriorando a casa, né? O mar, com as suas mudanças, o ar marítimo, o ar, ah, o ar de casa de praia, gente, ele realmente deteriora as coisas com mais rapidez, né? Mas ali, para mim, a representação do mar e do vento batendo e deteriorando a casa é o próprio tempo que faz isso conosco. E ele vai mudando as coisas. Então, se hoje uma família ela tem uma estrutura, daqui a 7 anos ela talvez não tenha mais essa estrutura. Aqueles que eram crianças já são rapazes e moças, né? Aqueles que ainda nem tinham nascido, nasceram. E algumas pessoas de uma família podem ter falecido. Aqui vai ter também um contexto da guerra, né? De um filho que vai para a guerra, se eu não me engano, porque já tem tempo que eu li, mas eu geralmente tenho uma boa memória. Então a gente tem aqui nesse livro reflexão. O que ele nos faz repensar a vida? O que ele nos faz repensar o tempo? Quanto tempo nós temos? Nós não sabemos. Existe um tempo, existe uma finitude. Então tem dois pontos aqui. A nossa capacidade de adaptabilidade em frente das mudanças, em frente do tempo que muda tudo, que não deixa nada fica igual. E essa percepção de que o tempo vai acabar em algum momento. Então, há de se ter atenção ao que se vive aqui, agora, ao que se tem hoje, né? Não é nenhuma novidade, gente, mas é algo que, pelas palavras, pela poesia, pelo lirismo da escrita desta autora, toca profundamente. E para mim foi algo que trouxe algum. Não é que me mudou a minha cabeça sobre algo, mas me fez ter um olhar mais acentuado. Toda vez que eu penso na casa, por exemplo, na minha casa, nas casas onde eu vou, onde eu sou recebida, como são ambientes que estão ali estão abrigando pessoas, famílias, todo tipo de situação, boas e ruins, e estão sofrendo a ação da vida, sofrendo a ação do tempo. Eu vejo que o livro ele traz um existencialismo interessante, muito delicado. Não é nada aqui do tipo Albert Camus que tira o chão dos teus pés. Não, mas extremamente tocante. Então, aqui a gente pode dizer que é o eu e o tempo. Esse livro nos faz repensar nós em contraparte ao tempo, essa dança constante. E toda a versatilidade que nós temos que ter para dançar essa dança. Vamos então ao segundo livro, que pode te ajudar a repensar a vida, que é O Lustre, da Clarice Lispector. Sua vida inteira parecia poder resumir-se num pequeno gesto para frente, uma ligeira audácia, e depois num recuo suave sem dor, e nenhum caminho então para onde se dirigir. Sem pousar direito no solo, suspensa na atmosfera quase sem conforto, quase confortável com a languidez cansada que precede o sono. No entanto, ao seu redor as coisas viviam por vezes tão violentas. O sol era fogo, a terra sólida e possível. Plantas brotavam vivas, trêmulas, caprichosas. Casas eram feitas para nelas se abrigarem corpos, braços. Contornavam o seu redor de cinturas. Para cada ser e para cada coisa havia um outro ser e uma outra coisa, numa união que era um fim ardente, sem além. Esse aqui já é um livro extremamente existencialista, tá, gente? Como tudo que a Clarice escreve, mas ele tem esse foco entre o indivíduo versus o mundo externo, o que também era um tema da Clarice, né? Esse indivíduo que tem que ser protegido do mundo externo. Então, a nossa protagonista aqui, a Virgínia,
ela é uma pessoa fora e uma pessoa dentro. E ela tende a ser muito reservada e cuidadora dessa mulher que existe dentro dela que ela não quer compartilhar. Acho que esse livro ele traz uma reflexão do tipo o quanto nós nos escondemos da vida dentro de nós mesmos e o quanto nós subtraímos do mundo quando fazemos isso. Porque essa jovem é tão incrível, tão talentosa, mas ela tem dificuldade de externalizar isso por causa de uma vivência na infância, né? Extremamente abusiva. A única coisa que tinha luz na casa da Virgínia, de fato, era o lustre na infância. Porque havia uma violência, havia um apagar dentro daquela casa. Tudo que era verdadeiro, espontâneo, era apagado por causa de um pai que era uma figura extremamente autoritária. Né? Então, eu acho que esse livro ele nos acorda. Você que tem um talento que está escondendo, você que cria muitas máscaras entre o seu eu e o mundo, eu acho que pode trazer reflexões, mas eu não quero dizer o que você tem que refletir desse livro. O propósito é você ter a sua própria percepção. Né? O Lustre, de Clarice Lispector. Esse terceiro livro foi uma cacetada quando eu li ele a primeira vez, tá? Já tem acho que uns 2 anos, mais ou menos, e quem me acompanhou na época não tinha, ainda não estava colocando nada em um Instagram de livros, nem nada do tipo, foi só no meu Instagram pessoal mesmo. O pessoal interagiu bastante, porque é um livro que carrega, assim, aquela coisa do sucesso. O que é sucesso nesta vida? Né? O Náufrago, de Thomas Bernhard. Odiava o pai, a mãe e a irmã, culpando-os por sua própria infelicidade. Acusava-os sem parar pelo fato de ele ter que existir, de o terem jogado numa ponta da pavorosa máquina da existência para que ele saísse destruído por inteiro na outra ponta. Não adianta reagir, vivia dizendo. A criança é jogada nessa máquina da existência pela mãe e o pai mantém a vida toda a máquina em funcionamento, despedaçando coerentemente o filho. Os pais sabem muito bem que em seus filhos dão continuidade à desgraça que eles próprios são. Agem com crueldade ao fazer os filhos e lançá-los na máquina da existência. Aqui nós temos um livro que conta a história de um cara que, inclusive, esse livro é escrito em fluxo de consciência. Então, vocês podem ver que não tem, se você olhar o livro, não tem parágrafo. E assim, queridos, é esses blocão assim, tá vendo? Ó? Mas é uma leitura ótima, então isso não faz você perder nada, gente. Só tem que ter concentração. Mas aqui, esse cara, ele tá avaliando após a morte de um amigo, que era mais um inimigo ou algo do tipo, onde havia uma competição muito grande na juventude para ver quem ia ser o grande, ai meu Deus, ia sair um palavrão aqui, enfim, eu sou carioca, gente, a gente fala aí umas negócios. O cara, quem ia ser o cara? Eles são músicos, né? E tinha aquela coisa, quem vai ser aquele que vai se tornar famoso, aquele que vai criar alguma coisa incrível na música clássica? Eu estou falando aqui, gente, depois de ter lido esse livro há 2 anos. Então, se tiver algum detalhe aí um pouco fora de contexto, tá tudo bem, porque tem bastante tempo que eu li o livro, ok? Mas era isso. Eles cresceram, eles estudaram juntos na universidade, e sempre houve uma rivalidade. E todo esse livro é um grande monólogo, ou um solilóquio, enfim, em que esse personagem ele está ali, na verdade, buscando respostas. E enquanto ele busca respostas, você é meio que arrastado junto com ele para encontrar a resposta que ele está procurando, que ele não vai encontrar. Assim como nós temos dificuldades de descobrir o que nos traz satisfação, o que de fato vai te fazer feliz. É você ser rico? É você ser famoso? É você ter muito dinheiro assim
que vem direto de um trabalho que você ama, é você casar, é você ter filhos. O que nos faz feliz? O que é um náufrago? O que é você afundar na vida? É você não ter dinheiro? É você não ter sido reconhecido? Ou é simplesmente você não ter dado nada a ninguém de você? É o que eu falo, não posso dar as minhas respostas para vocês. Vocês têm que encontrar a de vocês, né? Próxima indicação é um famosíssimo, conhecidíssimo, vocês conhecem. Admirável Mundo Novo. Nós preferimos fazer as coisas confortavelmente por aqui. Mas eu não quero conforto. Eu quero Deus, eu quero poesia, eu quero perigo de verdade, eu quero liberdade, eu quero bondade, eu quero o pecado. Essa edição é uma edição em inglês, Brave New World, do Aldous Huxley. E este livro, gente, ele é muito bom. Ele é um livro que eu li quando eu... Ah, gente, peraí, deixa eu olhar a datinha. 2015! Ah, eu tinha 24 aninhos, comprei esse livro com meu dinheirinho suado na extinta livraria Cultura, que tinha no centro do Rio de Janeiro, onde era um cinema antigo. Gente, faliu. É triste demais. Mas eu tenho aqui um exemplar que eu comprei lá. Na verdade, o meu Grande Gatsby também comprei lá. Esse livro é uma distopia. Nossa, esse livro fez sucesso aí na época das distopias de jovens, né? Tava lá nos mais vendidos. Ele fala sobre muitas coisas, mas no que tange repensar a vida, ou repensar a nossa vida, o que esse livro me traz é a questão do quanto eu sou influenciada pelo mundo ao redor. Esse livro ele pode nos tornar um pouquinho paranoicos, porque a gente começa a questionar. Por que o governo faz isso? Por que o fulano fala? Por que o político disse aquilo? Ou por que aquele grupo que tem alguma filiação política fez aquilo ali? Porque ele mostra como nós estamos, de alguma forma, sempre sendo manipulados pelas vontades alheias. E se nós, seres humanos, somos seres de vontade, o cara que está no poder também tem a vontade dele. E às vezes a vontade dele não é a mesma que a minha. Então, se eu acreditar excessivamente nesse cara, eu vou estar trabalhando contra mim quando eu obedeço. Então, esse livro ele fala sobre o eu e a conformidade, a nossa individualidade perante algo que é coletivo, totalitário. Esse cara, o Aldous Huxley, ele era um ele era um acusador do totalitarismo, do coletivismo, enfim, das ideias que foram extremamente desastrosas no século XX. Né? Não vou ficar nomeando aqui, não vou ficar falando de política necessariamente aqui, minha bateria está acabando, como de costume. Mas vocês entenderam? Então, esse livro ele nos faz repensar: por que eu estou ouvindo essa música? Por que eu estou vendo esse programa de televisão? Porque todo mundo está falando dele. Mas quem deu origem ao todo mundo? Por que certos livros não param de ser jogados em cima de mim? Eu pego o livro do autor, o livro é uma cacetada de ruim, mal escrito pra caramba. Por que está todo mundo lendo esse livro? Por que a mídia diz que é bom, e aí eu estou dizendo que é bom? Por que está todo mundo dizendo que é bom? Por que está todo mundo comendo isso aqui, ou tomando aquele tal remédio que emagrece? Por que está todo mundo fazendo a mesma coisa? Este livro me trouxe esses pensamentos quando eu tinha 24 anos. E eu não sei o que ele vai trazer para você, mas sem dúvida alguma, Admirável Mundo Novo é um livro que nos faz pensar. Gente, perdão, houve uma quebra na nossa narrativa deste vídeo, né? Isso aconteceu porque eu não consegui continuar a nossa conversa no domingo. Foi quando eu tinha realmente sentado para gravar o vídeo. Eu tive algumas dificuldades ali depois com a edição e tudo mais. E eu acabei deixando para retomar a conversa do vídeo durante a semana. Então estou aqui na terça-feira, no meu dia de folga da semana,
para terminar a conversa que nós estávamos tendo. Continuando, vamos para o próximo livro que pode te fazer repensar a sua vida, que é A Metamorfose de Kafka. Sempre que alguém se voltava para a necessidade de ganhar dinheiro, Gregor largava a porta, se jogava no sofá de couro, porque ele queimava de tristeza e vergonha. Eu acho que todo mundo já conhece a, a fábula do homem que vira uma barata barra inseto. A verdade é que ele não é uma barata, ele é um inseto, né? Uma coisa gigante. A gente criou a barata porque a barata dá medo, ninguém gosta de barata. Mas basicamente aqui a gente tem a história de um cara que está sustentando a sua família, que só trabalha e acaba se tornando alguém que as pessoas nem reconhecem como um ser humano, né? A princípio ele já não era lá muito humano. Antes de ser inseto, ele já não era muito humano, por quê? Porque ele era a mão de obra, ele era aquele que trabalhava dentro da casa. As pessoas contavam com o dinheiro com o dinheiro que ele trazia para casa, ele era o provedor. Esse tipo de pessoa numa casa não pode ficar doente, não pode, né, ter nenhum problema. Essa pessoa tem que estar sempre perfeita, porque ela está sustentando tudo. Se ela cair, cai todo mundo. E eu acho que é um livro que fala pra gente muito sobre produtividade, utilidade, inutilidade, né? O que, que é útil? O que, que é inútil? O que, que é ser inútil? Por que, que a gente se sente inútil? Quem já passou aí por períodos de não saber o que fazer da vida e que não estava ganhando dinheiro, né? Não estava ganhando, né, sustento, ou que já ficou desempregado, né, uma pessoa que já perdeu o emprego. Eu acho que todo mundo que já passou por essa situação entende que você se sente como aquele período é um período em que, como você não consegue ganhar dinheiro, como você não consegue mostrar sua produtividade, sua contribuição, né, você deixa de ter uma certa. Uh, Você perde o respeito, você é desumanizado de certa maneira por não estar produzindo, por não estar contribuindo. Então, esse livro ele faz a gente repensar a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com as pessoas, né? Quem realmente gosta de mim? Ou quem só é bacana comigo quando está ganhando alguma coisa, não é? Não está tirando alguma coisa de mim? Também eu tenho uma outra camada dessa história que é todo mundo já se sentiu diferente. Pessoas que têm algum tipo de doença, quando você está doente ou quando você não está bem, tá todo mundo vivendo a vida maravilhosamente bem, tá todo mundo bem, só você está mal, só você não se encaixou de certa maneira. Ah, pessoas que sofrem, por exemplo, de transtorno antissocial podem ler Metamorfose e se sentirem muito representadas por Gregor Samsa, né, que é o protagonista dessa história, o homem inseto. Eu senti muita dor quando eu li esse livro. Eu li há muitos anos atrás. Vamos novamente olhar a data do livro aqui, gente. Peraí. 2013, eu tinha 22 anos. Quando eu li, eu nunca reli. Preciso reler, né? Eu senti muita dor e com 23 anos, essa história me pegou. Porque você tá naquela fase assim, eu já trabalhava nessa época, mas não, eu sempre fui muito da liberdade, eu sou uma pessoa que gosta de ser livre, de ter, sabe, de ser uma coisa mais liberal, um trabalho liberal. Eu nunca gostei muito desse ambiente de empresa, isso nunca foi muito a minha, esse negócio, sabe, corporativo, e isso estava muito na moda naquela época, né? Você não está trabalhando numa empresa, você é um profissional liberal, você trabalha por conta, sabe? Então, assim, eu acho que na época eu me sentia um pouco cobrada nesse sentido. Então, eu acho que como jovem, ler a metamorfose pode te trazer algumas percepções. Mas conforme você vai ficando mais velho, também traz reflexões. Porque você às vezes também se sente aquele que é diferentão ali. Todo mundo sabe de um assunto, mas você é o mais velho, você não está muito ligado com aquela geração ali. Então, eu acho que, cara, dá pra gente, de fato, destrinchar muito
a metamorfose, né? Então, faz a gente pensar e faz a gente repensar, sim, certas posições, a maneira como a gente está vivendo a nossa vida, né? Como eu falei, a maneira como você vê o seu trabalho, como você vê o dinheiro, ou a sua contribuição, ou o que é ser, ah, qual o valor que a gente tem, onde é que está o valor, né? Será que a gente realmente está pautando o nosso valor só naquilo que a gente produz? Então, enfim, a metamorfose. Finalizar o vídeo, gente, esperando que agora finalmente o vídeo vá ao ar, porque eu vou conseguir editar, eu vou conseguir terminar o vídeo. Stoner, de John Williams. Pegou-se perguntando se a vida valia a pena ser vivida. Se algum dia valera. Era uma questão, ele suspeitava, que vinha a todos os homens, cedo ou tarde. Perguntava-se se vinha aos outros com uma força tão impessoal como viera a ele. A questão trazia consigo uma tristeza, mas era uma tristeza geral que, ele pensava, tinha pouco a ver consigo mesmo ou com seu destino particular. Ele nem sequer estava seguro que a questão surgira das causas mais imediatas e óbvias a partir do que sua própria vida havia se tornado. Chegava, ele acreditava, de uma acreção de seus anos, da densidade de acidentes e circunstâncias e do que viera a entender sobre eles. Sentia um prazer sóbrio e irônico com a possibilidade de que o pouco aprendizado que conseguira adquirir o tivesse levado a esse conhecimento, que, no longo prazo, todas as coisas, até mesmo o aprendizado que lhe permitira saber isso, eram fúteis e vazias, e por fim, reduzidas a um nada que elas não alteravam. Eu acabei de fazer um vídeo sobre esse livro, tem o quê? Acho que não tem nem um mês ainda, né? Eu li no início do ano, li agora em janeiro, e é um livro que conta a trajetória de vida de alguém. E obras assim, obras, biografias ficcionais, né? Você tem ali um personagem que você vai acompanhar desde a infância até a juventude, né? David Copperfield, enfim, né? Você cria uma conexão com aquele personagem. E essa história, por que ela me fez pensar e repensar muitas coisas? Porque ela te questiona como que você está levando a sua vida para fazer aquilo que você quer acontecer. Quanto você se exime muitas vezes do que você deveria estar buscando para você. Tá? Esse personagem é um personagem muito passivo perante a vida. Ele fica muito levado pela vida, ao invés de ter também a sua força, a sua verdade, de certa forma, defendida, ele não está muito disposto a isso, né? E eu acho que é um livro que faz a gente pensar, será que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Esse livro, inclusive, por ser um livro bastante existencialista, ele pode gerar aí uma crisezinha, né? Eu, será que eu não estou fazendo o suficiente? Então tem que ter um cuidado aí também para não virar uma cobrança pessoal a leitura de Stoner, mas sem dúvida você acompanhar a história de alguém do começo até o fim faz com que você veja ele passar por situações análogas a todo ser humano, portanto você vai se identificar de alguma forma com alguma situação que ele vivenciou aqui, e isso vai trazer ah, questionamentos ali, conforme ele está passando por uma determinada situação, você consegue, como é que eu vivenciaria isso, ou já passei por alguma coisa parecida com isso. E é um livro que meio que diz assim, gente, a vida, muitas vezes a gente faz o que a gente consegue fazer. Nós fazemos o que podemos. Então, não desistir é a chave. E ele nunca desiste, né? Ele continua a sua jornada. E a literatura, inclusive, aparece nesse livro como uma forma de consolo. Os livros de literatura. Porque ele é um professor de literatura, ele é um apaixonado das letras. Eu acho que é um livro muito bacana também para gerar algumas reflexões e fazer a gente repensar algumas coisas.
É isso, meus amores, é tudo isso. São várias indicações aí, espero que pelo menos uma tenha chamado a sua atenção, tenha despertado a sua curiosidade. Vocês já leram alguns desses livros? Ou vocês têm indicações para mim de livros que podem me fazer repensar a minha vida, ou a minha trajetória, ou a vida em geral? Eu gosto de indicações, gente. Então, caso vocês conheçam algum livro parecido aí com esses temas, deixem nos comentários, tá bom? E caso queiram adquirir, eu vou deixar essas edições. Eu vou ver se eu encontro as edições em inglês, mas eu acho que eu não vou encontrar. Eu não sei se ainda são publicadas, afinal de contas tem muitos anos, né? Mas eu vou tentar procurar e deixar aqui abaixo, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.